Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 2. Vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Te louvamos, ó Senhor, por este momento sublime na Tua presença. Te louvamos pelo Teu cuidado, pelo dia do Senhor, ó Deus, e também pela comunhão que nós estamos tendo na Tua presença. Que o Senhor possa falar ao nosso coração e que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento e arda o nosso coração. É o que nós te pedimos a Tua bênção, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus amados, o capítulo 2 vai nos falar sobre a busca que nós devemos ter quanto à palavra de Deus e a sabedoria que vem do alto. Quando nós buscamos esta sabedoria, com a intensidade que a própria palavra nos ensina, nós vamos ter muitas bênçãos do alto, de Deus, de Cristo para a nossa vida, e nós devemos aplicá-la no nosso coração. Precisamos rogar ao Senhor para que nós sempre cresçamos na palavra e possamos realmente ter os nossos olhos desvendados, desnudados, para que contemplemos as maravilhas da lei do Senhor. A palavra deve ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, só para dizer a estrutura aqui do texto, meus irmãos, o capítulo 2 vai nos mostrar como nós devemos buscar a palavra, do verso 1 ao 5, e do verso 6 em diante, nós vamos ver 3 porquês, ou dos benefícios, né? Busque a palavra, porque você vai colher alguns desses benefícios. Eu queria mostrar nesta manhã como nós devemos buscar e os benefícios que a palavra de Deus nos dá quando nós encontramos essa sabedoria. Então, vou ler a palavra, irmãos, e olhem atentamente o que nos ensina o texto. Olhem a busca. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, meus amados, a gente vê... acho que tem algum áudio aí ligado. Peraí, só para não ter um ruído aqui, irmãos. Isso, por favor. Só para não ter o ruído, para não atrapalhar aqui, irmãos. Então, só recapitulando, meus amados, o texto vai nos mostrar aí 4 formas sobre como nós devemos buscar a palavra. Versículo 1 fala sobre nós termos uma aceitação à palavra, um coração aberto. Fala de aceitar e esconder contigo. A ideia é você receber a palavra no coração e armazená-la para sempre tê-la ao seu lado. Verso 2 vai nos falar da atenção que nós devemos ter. Temos que fazer atento os nossos ouvidos e inclinar o nosso coração. Verso 3, meus irmãos, fala sobre uma intensidade, um clamor. Eu tenho que clamar por inteligência e alçar a minha voz a Deus por entendimento. E o verso 4 vai nos falar de uma busca incessante, uma busca desejosa como a um ouro e como a uma prata. Se nós colocarmos essas bênçãos na nossa vida, o versículo 5 vai falar da seguinte forma: então, essa palavra é interessante porque se nós realmente aplicarmos essas bênçãos na nossa vida, esse então é ter como um resultado certo. Quando eu coloco aceitação, atenção, clamor e busca, o texto vai nos falar, você vai entender o que é temer ao Senhor e vai achar o conhecimento de Deus, né, meus irmãos? Então, foi uma palavra que veio ao meu coração, porque nos nossos dias falta, às vezes, intensidade na palavra. Às vezes vemos a nossa vida incorrendo em busca por tantas coisas, e às vezes falta por este meio de graça. Às vezes falta uma inclinação maior, falta uma aceitação maior do nosso coração, mas que nós possamos ter essa intensidade, esse clamor, essa busca. E assim o texto vai nos dar agora algumas razões do porquê desses benefícios, né? Quando nós buscamos a palavra com essa intensidade,
O texto vai falar sobre o primeiro porquê a partir do verso 6. Busque a palavra, porque o Senhor dá a sabedoria. Vamos ver aí? Olhem a partir do verso 6 até o verso 9. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. E aí olhem o resultado certo de novo. Então entenderás a justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Meus irmãos, quando nós buscamos ao Senhor com essa intensidade dos versos 1 a 5, o texto nos mostra que é uma bênção, porque o Senhor tem essa sabedoria reservada aos que temem ao Senhor. O Senhor reserva, o Senhor dá essa sabedoria. Isso nos mostra a liberalidade de Deus. Como Deus é bom, meus irmãos. Como Deus nos protege, como Ele serve de escudo, como Ele ampara. A linguagem de Tiago é que Deus dá a sabedoria liberalmente, nada lhe impropera, né? É uma linguagem de mão aberta mesmo, meus amados. E Deus nos abençoa com toda certeza quando nós o buscamos. Eu costumo lembrar algumas pessoas após o sermão, meus amados, quando eu prego, né? O quanto Deus abençoou a minha vida ao longo desses anos no ministério. Brincando aqui com os irmãos, eu, às vezes, no começo do ministério, levava 7 folhas para pregar um sermão. Hoje eu tenho um esbocinho assim menor, né? Mas se voasse uma folha, não tinha sermão. Né? A gente via como é bom, né? Eu falo, gente, naquele tempo eu tinha tanta dificuldade, e como é bom ver Deus abençoando a nossa vida, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, né? O começo da vida cristã, a gente começa dando os primeiros passos, mas como é bom você ver Deus reservando a sua sabedoria e nós crescendo na graça do Senhor. Como é bom, meus irmãos, se coloque nas mãos de Deus, e com certeza Deus dá, Deus reserva, Ele é escudo, Ele vai guardar os seus caminhos por meio dessa sabedoria. Ele está aberto. E nós também, meus irmãos, precisamos estar com essa busca constante na presença do Senhor. Então, um outro porquê, além de Deus dar essa sabedoria, meus irmãos, é porque Deus guarda os nossos caminhos. Olhem aí a partir do verso 10 até o verso 19. Olhem lá. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Meus irmãos, um outro ponto para a gente meditar é a gente ver do quanto a palavra de Deus nos guardou e nos livrou. Sem Cristo, a gente vivia em cada caminho e talvez a gente dizia coisas que não agradavam a Deus. A gente andava em caminhos em que a gente folgava ou se alegrava com o caminho dos perversos. Mas hoje, por eu ter a palavra, eu vejo do quanto ela protege a mim e a nós também como servos do Senhor. O verso 10 vai falar assim, essa sabedoria, ela vai entrar no teu coração. Meus irmãos, louvado seja Deus, porque nós temos a sabedoria que vem do alto. E este conhecimento vai ser agradável à tua alma. A alegria do cristão não é andar segundo o mundo, mas a alegria do cristão é ter Cristo Jesus e a palavra no seu peito. O verso 11 vai falar, o bom siso te guardará. Irmãos, sem Cristo, a gente não tem um juízo correto das coisas.
mas com a palavra nós temos o bom senso, e esse bom senso ele nos guarda, e a inteligência te conservará, né? Irmãos, quantas pessoas sem Cristo estão dissolvendo suas vidas, mas nós temos uma conservação que vem do alto. O Senhor nos prova, mas a gente vê que a palavra ela nos dá saúde física e espiritual também. Verso 12 vai falar assim: para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Nós vemos em Tiago 3 o quanto a língua é danosa e que da mesma fonte não pode jorrar o doce e o amargo. E até com a palavra nós temos essa luta, não é, irmãos? Nós temos que lutar contra a língua. Aquele que domina a sua língua é perfeito varão, é o que o texto vai colocar. Mas quando a gente vai nessa linha, irmãos, eu vejo do quanto Deus está transformando o nosso linguajar, o nosso vocabulário. É claro que a gente está nesse processo de santificação, mas eu sei o quanto Deus também ajudou a minha vida nesse processo, né? Além da língua, o texto vai falar no verso 13, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Irmãos, louvado seja Deus, porque nós temos um caminho de luz, e o cristão que teme ao Senhor, ele é como a luz da aurora. Ele vai brilhando até ser dia perfeito, na presença do Senhor. Então, é claro que o cristão ele pode cair, ter os seus tropeços, e a semelhança do filho pródigo, um dia ele volta. Mas a bênção, meus irmãos, é que nós estamos no caminho. Nós estamos andando em Jesus. Estamos andando na sua presença. E a gente tem que louvar a Deus porque nós temos a palavra. E ela nos guarda de tudo isso, né? Nos protege também. Verso 14 vai falar assim: que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus. Meus irmãos, como era fácil, sem Cristo, a gente se assentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores, e às vezes até se alegrar com esse ambiente. E às vezes para nós, e agora para nós, isso não nos satisfaz, não deve nos satisfazer. E a palavra vai nos guardar de tudo isso. Olhem o 15. Seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Meus amados, Lucas vai nos falar que o Senhor Jesus vem para aplanar os nossos caminhos. A gente andou por cada buraco, por cada tortuosidade, e o Senhor aplanou, nivelou os montes e realmente transformou a nossa vida. E nós precisamos louvar a Deus, porque a palavra do Senhor nos protege desses caminhos tortuosos, pedregosos, e nos faz andar na retidão. Verso 16 até o 20 vai nos falar o seguinte: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Então, meus irmãos, eu vejo que num contexto em que a sexualidade está à flor da pele, em que às vezes as pessoas são impulsionados, os homens são tentados pelo olhar, Deus nos guarda, Deus nos ajuda a nos alegrarmos com a própria cisterna, com a mulher da nossa mocidade, e Deus nos protege disso. Se a gente não estiver na palavra, a gente pode dar abertura, até como alguns homens deram, mas que Deus nos livre, né, tanto o homem quanto a mulher, desses caminhos do pecado sexual, né? A gente vê que às vezes a mulher é atraída pela voz do homem que lisonjeia, e às vezes o homem pode cair nessa tentação, da voz da seda da tentação, mas, meus irmãos, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. Para o cristão, a verdadeira alegria não é estar com muitas mulheres, mas é estar com a mulher que Deus te deu, onde você se torna uma só carne, e Deus vai cuidando e tratando do seu coração. Quem faz essa transformação é a palavra, irmãos. E o Senhor, além de dar sabedoria, ele vai dar esse bom juízo para nos guardar nesses diversos caminhos.
E por fim, meus irmãos, além de Deus nos dar essa sabedoria, além de Deus nos guardar, nós vemos aí, eu vou acrescentar o verso 20, né? Porque nós vamos habitar ou ter uma vida eterna com o Senhor, né? Olhem aí, verso 20 em diante. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. A ideia aqui, meus irmãos, é que é de uma vida com o Senhor mesmo, né? É de uma vida futura bem estruturada. Pelo fato de nós termos construído a nossa casa sobre a rocha, o nosso alicerce é seguro, meus irmãos. Tem gente que hoje está se alegrando, folgando com as perversidades dos maus, mas eles vão ser eliminados, eles vão ser desarraigados. A ideia de aleivoso é aquele que menospreza as coisas de Deus, mas o reto, os íntegros vão permanecer na presença do Senhor. Meus irmãos, a gente entende que nós somos peregrinos aqui. A nossa pátria celestial, Deus nos reservou muito mais do que coisas nessa vida. E se nós desfrutarmos de uma alegria no Senhor, através da sua palavra, é o que diz Paulo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós temos que louvar ao Senhor, porque nós não somos íntegros por natureza, mas quem foi nos endireitando foi o próprio Senhor por meio da sua palavra. Um dia nós estávamos cegos e agora nós vemos, os nossos caminhos eram tortuosos e agora eles estão planos. E esta bênção, meus irmãos, não só nos assegura bênçãos aqui, mas bênçãos celestiais. Provérbios vai nos falar muito do tolo e daquele que tem temor ao Senhor. Meus irmãos, isso é uma grande diferença, né? O tolo, ele vai vivendo a vida como se estivesse tudo bem aqui, mas um dia vão dizer para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem guardado? Para quem vai ser? A pessoa vive de qualquer jeito, desconsiderando ao Senhor. Mas, meus irmãos, louvado seja Deus, porque nós temos um alicerce abençoador na nossa vida, que é Cristo Jesus e a própria palavra viva, né? Essas palavras de vida nos ajudaram, nos transformaram, nos ajudam na caminhada de regeneração, mas também nos ajudam na nossa santificação. E ela também vai nos ajudar na nossa glorificação. Um dia vamos estar com o Senhor. Um dia vamos viver eternamente com Ele. E louvado seja Deus, porque Deus nos deu essa palavra preciosa, irmãos. Então, eu deixo como palavra final os primeiros versículos. Busque com aceitação. Como é que está a sua aceitação à palavra do Senhor? Aceite, esconda com você, né? A ideia de esconder é armazenar, é bem Salmo 119, guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Atente-se, né? Irmãos, às vezes a palavra entra e sai, mas incline-se, tenha essa atenção e interesse, clame, né? A gente brinca que a Manu, quando quer o TT, irmãos, ela grita, que eu ouço lá de baixo. E a gente tem que fazer isso com a palavra. Senhor, me ajude, eu preciso. Nós que somos pecadores precisamos da palavra, irmãos. E com certeza, se nós clamarmos e levantarmos a voz, Deus nos ouve. E se nós buscarmos a palavra como prata e ouro, Deus também vai nos ajudar a entender o temor do Senhor e acharmos nós o conhecimento de Deus. Então, que Deus nos ajude, irmãos. Que essa palavra tenha uma aplicação para a nossa vida e que diante dos desafios, saiba que Deus está querendo te guardar. Saiba que Deus tem uma sabedoria dos altos céus para você. E saiba que, além dessa vida, Deus quer fazer com que você habite com Ele eternamente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.